Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco. Mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Olá vocês! Hoje eu estou falando diretamente aqui da Casa da Cultura de Guarapuava, mais especificamente a biblioteca aqui da cidade, que hoje nosso tema de hoje é literatura com Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos. Essa obra aqui foi publicada em 1938, então agora em 2018 está completando 80 anos de história. Agora há pouco eu li com vocês o primeiro parágrafo que abre esse livro, né? O primeiro capítulo do primeiro parágrafo do Vidas Secas, contando a história de uma família de retirantes que começam a chegar nesse espaço que eu acabei de contar para vocês. O Fabiano, um vaqueiro, assim a Vitória, que é a esposa do Fabiano, os 2 filhos que eles têm, o menino mais velho e o menino mais novo, que inclusive são chamados apenas com essa nomenclatura ao longo de todo o livro, e mais a cachorrinha Baleia. Havia um outro personagem, o papagaio, mas que logo nessas primeiras páginas do livro, o narrador já mostra que ele pagou o pato, né? Ele acabou sendo morto, né, pela família, para que eles pudessem sobreviver a essa passagem que eles estão tendo nesse início da narrativa. O que nós temos aqui é uma história que se passa no sertão brasileiro, provavelmente no Nordeste, apesar de não ser mencionado aqui no livro, mas tudo leva a crer, né, pela ambientação, pela descrição do cenário, que é o Nordeste brasileiro. Um local que causa um impacto muito forte na vida desses personagens, esses 5 viventes que vão ter relações sociais ao longo de todo o livro, Vidas Secas, em pouco mais de 120 páginas, para contar a história dessa família nesse ambiente inóspito, desolado que é o Nordeste. O Graciliano Ramos ele utiliza uma prosa, uma escrita bastante concisa e sintética. Já dizia Otto Maria Carpo, um famoso crítico historiador de literatura, austríaco por nascimento e radicado no Brasil durante um período, o Otto Maria Carpo, ele dizia que o Graciliano Ramos ele gostava de eliminar tudo, todos os excessos da sua escrita. Se ele pudesse, eliminaria inclusive seus próprios romances, no caso do Graciliano, e inclusive o próprio mundo. Ou seja, porque o Graciliano ele trabalhava com uma escrita bastante lapidada. Apesar disso, dessa concisão extrema, digamos assim, ele coloca os personagens aflorando seus pensamentos. O narrador, a obra é narrada em terceira pessoa. Então a gente tem um narrador clássico assim, de literatura, né, onisciente, que sabe tudo o que está acontecendo ali, onipresente também, porque está sempre junto com os personagens. Só que a voz do narrador, né, o ponto de vista do narrador, se confunde com os pensamentos e o ponto de vista das personagens. Vistas tanto em conjunto quanto isoladamente. O Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, e até mesmo a cachorra-baleia. Que a cachorra-baleia tem um capítulo especial do livro em que a gente tem os pensamentos e as angústias desse personagem. Essa característica, né, de um livro que tem uma narrativa bastante concisa, mas ao mesmo tempo subjetiva, digamos assim, porque os personagens sempre estão ali, eles aparecem, os seus pontos de vista, as suas angústias, o modo como as personagens estão assombradas quanto ao mundo em que elas vivem. Isso daí mostra que a narrativa do Vidas Secas não é apenas uma narrativa de literatura social, como possa parecer. Durante muito tempo, nesses 80 anos em que o livro existe, Vidas Secas, todo tipo de leitura já foi feita sobre Vidas Secas. Mas uma que, digamos assim, marcou uma época na crítica literária, até mesmo entre os leitores, era pensar que esse livro Vidas Secas fosse simplesmente um livro de leitura social. Somente uma crítica, digamos assim, socialista, marxista, sobre a indústria da seca, os mecanismos de opressão, de exploração do homem pelo homem.
Isso tem sim um pouco no livro, não posso dizer que não. Porque o livro ele mostra, por exemplo, Fabiano. O Fabiano é uma personagem que ela é oprimida pelo patrão, que aparece somente como patrão, o dono das terras onde o Fabiano trabalha, e pelo soldado amarelo, em dois momentos da narrativa que são muito importantes. Quando o Fabiano se sente enganado pelo patrão, mas não sabe por quê, o que ele foi enganado, porque ele não sabe fazer contas, né? E parece que o patrão está enganando ele na questão dos juros e correção monetária, digamos assim, para pagar o que o Fabiano tem direito. Em um outro momento, o Fabiano ele tem um conflito com um soldado amarelo, que inclusive se chama assim Soldado Amarelo, não tem nome também esse personagem, em que esse soldado amarelo, ao invés de socorrer o Fabiano, ele também se aproveita do personagem, aproveita da ingenuidade um pouco do Fabiano, né? Que o Fabiano também está numa condição de poder, o soldado amarelo tem mais poder que ele por ser um soldado, e o Fabiano é um simples vaqueiro. Isso tem na obra, tem toda então uma estrutura de uma indústria da seca, em que alguém é favorecido e outros são oprimidos. Só que o livro não se resume a isso. Esse é o dado que eu queria apontar para vocês. O Vidas Secas, se vocês prestarem bastante atenção, é um livro que fala sobre o ser humano. Fala sobre a situação de incomunicabilidade do homem. O Fabiano, assim a Vitória, os meninos, né, e a cachorra-baleia, no seu exterior, eles têm uma dificuldade de se expressar. O Fabiano, assim a Vitória, por exemplo, eles só falam através de resmungos, de frases curtas. Eles não têm assim uma grande habilidade linguística, digamos assim. Só que no seu interior, eles também parecem matutos, gente simples, caipira, digamos assim. Só que no seu interior, todas essas personagens do livro Vidas Secas, elas têm uma complexidade e uma riqueza bastante singular. Todas são personagens que no seu interior, elas têm bastante sonhos, desejos e questionamentos sobre a própria vida. São personagens quase filosóficas, digamos assim. Só nos exteriores parece que tem uma carapaça dura, só que no interior são personagens bastante interessantes, com uma alta subjetividade. Em resumo, com essas características que eu apresentei para vocês, né, essa narrativa do Graciliano, que não é simplesmente uma narrativa social, marxista, o que for, e é um livro que vem de uma crescente na produção ficcional do Graciliano, que antes de Vidas Secas ele havia publicado Caetés, em 1933, que é um romance que não agradava nem ao próprio Graciliano, um romance mais fraco. Depois São Bernardo, em 34, aí sim, um romance que também a gente pode considerar um grande clássico da literatura. Angústia, em 36, que é um livro totalmente diferente do que o Graciliano fez ao longo da sua carreira, um livro mais existencialista, digamos assim. E Vidas Secas, em 38. Nessa crescente, o Graciliano foi aperfeiçoando o seu estilo narrativo, até que ele fez essa obra-prima chamada Vidas Secas. Acho que ele conseguiu fazer uma prosa, ao mesmo tempo, com uma linguagem bastante lapidada, mas que tivesse essa preocupação com seus personagens. Então, eu termino aqui esse Clássico é Clássico, com essa pequena polêmica: quem será que foi o maior escritor da literatura brasileira? Machado de Assis, Clarice Lispector, talvez o Graciliano Ramos, tem também o Guimarães Rosa para outros, né? E assim por diante, indicando, né, claro, a leitura de Vidas Secas, ainda mais nesse ano que ela completa 8 décadas desde o seu surgimento. Posso voltar a qualquer momento com novamente esse Clássico é Clássico na TV Correio. Tchau!